Olá, amigos! Como vocês, eu estou desanimado com o CRB. Sim, eu estou desanimado. Eu que acompanho o CRB há muitos e muitos anos. E claro que o futebol mudou muito nesses anos todos. Eu não posso estar comparando o futebol dos anos 70 com o futebol da atualidade. Mas eu vou explicar a vocês porque eu estou desanimado com o CRB. O CRB parece ser um time que tem como filosofia, como objetivo, permanecer na Série B. Nós já viramos chacotas nacional, né? Já viramos chacota nacional, com aquela história de o vovô da Série B e tudo mais. E a gente não vê nenhum movimento real no sentido de mudar esse quadro. Vamos ser sinceros. O CRB muitas vezes já falou que tem como exemplo o Fortaleza, mas o Fortaleza ele seguiu um caminho diferente do CRB. Vamos ver algumas questões. O CRB vinha bem e perdeu 3 vezes, aliás, nos últimos 6 jogos, o CRB disputou 18 pontos e ganhou 3. Então não foi só 3 derrotas em seguida. O CRB vinha mal das pernas. Depois das 3 vitórias iniciais, o CRB vinha mal das pernas. O resultado é que caímos e caímos muito. Nas últimas 5 rodadas, o CRB é o lanterna da Série B. Tá certo? Então, o que é que precisa mudar? Eu acredito que o CRB só sobe se houver uma mudança radical na filosofia do clube. Se o CRB virar uma SAF, se um fato novo acontecer. Porque o projeto do CRB é claramente de permanecer na Série B. Todo mundo já sabe disso, mas eu vou dizer algumas coisas que talvez sejam originais. Se o CRB quisesse fazer um projeto de longo prazo, médio e longo prazo, ou seja, vamos subir em 5 anos, como alguns clubes fazem, eu me animaria um pouco, né? Talvez eu ainda estivesse vivo quando o CRB subisse para a Série A. Mas eu não vejo isso. Normalmente o CRB refaz o plantel, refaz o elenco, e nada de bom que se construiu num ano fica para o ano que vem, para o próximo ano. Vou dar um exemplo que vai clarear, que vai esclarecer essa minha ideia. O Hereda é um jogador jovem, era um lateral direito interessante e que poderia ser mantido no CRB. O Falcão também era um jogador que poderia ser mantido para o time ir encorpando ao longo dos anos. Mas a gente não vê isso. A gente vê um corre-corre no mercado, assim que o CRB termina, os jogadores que foram bem vão embora, né? E o que resta é construir algo de novo, como aquele besourinho, né, que a gente chama de rola-bosta, que sobe com a bostinha lá e depois cai e começa tudo de novo. Então, minha gente, se o CRB não muda essa filosofia, não adianta a gente ter esperança. Eu vou ver a Série B porque eu gosto de futebol, eu gosto de ter o que fazer, eu me animo, às vezes eu tenho alegria, às vezes eu tenho tristeza, mas cultuar uma, uma esperança maior de o time evoluir fica muito difícil, principalmente para mim, né, que sou um cara já da velha guarda, um torcedor que acompanha o Galo desde os anos 70. Então, minha gente, eu vou começar esse pré-jogo vendo algumas postagens que o Crônicas fez ao longo da semana, uma semana muito triste. Eu vou começar com essa aqui, né? Essa postagem aqui, que diz o seguinte, é, parece até que o CRB não quer ir para a Série A. Todo ano a mesma ladainha. Quando eu fiz essa postagem, eu estava puto mesmo, porque a derrota para o Atlético Paranaense, ganhando, com um jogador a menos, é difícil de engolir, né?
O CRB participou de 32 edições da Série B e nunca subiu para a Série A. Né? É de indignar um clube com torcida, tradição, estádio cheio, repetindo padrões sem aprender, sem evoluir. Ano após ano, o CRB se contenta com a mediocridade da segunda divisão, transformando-se em um eterno coadjuvante. Então, esse foi a primeira ilustração que eu fiz, refletindo a minha indignação, como muitos torcedores do CRB, depois do jogo de virada, que nós perdemos para o Atlético Paranaense, e o Atlético jogando com um jogador a menos. Tem outra aqui, Cartoon, que foi uma sugestão do meu amigo Chico Gerbasi. Quando o clube perde a ambição, instala-se a estagnação. Eu fui até condescendente, né? Porque muitos torcedores, e houveram muitos comentários no Instagram, dizendo assim, e quando é que teve ambição? Realmente, o CRB nunca teve ambição de subir para a Série A. Ele teve ambição até de voltar para a Série B, já voltou muitas vezes para a Série B, caindo para a Série C e rapidamente voltando para a Série B. Então, outro cartoon aí. E os mais recentes, né, que é esse daqui, que fala do histórico dos confrontos entre CRB e Curitiba. A gente sempre faz o histórico dos confrontos. Aqui, o nosso próximo adversário, Curitiba, que é o melhor time da série B atualmente, né? Eu não sei, eu estou fazendo isso enquanto está rolando aí o jogo do Goiás, né? Que eu nem botei o resultado, depois eu vou ver o resultado da rodada, a rodada terrível. Mas foram 14 jogos oficiais entre 1972 e 2024, né? Então a gente tem aqui algumas informações sobre esse confronto, né? Curitiba venceu 6, CRB venceu 4 e houveram 4 empates. Quer dizer, é um confronto equilibrado, né? Está aqui o desenho. Curitiba marcou 18 gols e o CRB marcou apenas 14 gols. A primeira vitória do CRB sobre o Curitiba se deu em 2007, na Série B do Rei Pelé. O herói da partida foi o centroavante Nicásio. Lembra do Marcelo Nicásio? Está aqui a imagem dele. O CRB jogou com Paulo Mussi, Marcelinho, Márcio, Edson e Marco Antônio. Edson depois foi para o São Paulo, né? E depois o Reinaldo, o Gleidson, o Rodrigo Santos, o Léo Paulista, depois o Hamilton, o Hendrick, que veio naquela leva do Atlético Mineiro, junto com o Marcos, o Nicásio e o Júnior Amorim, o grande Júnior Amorim. Então, a gente vê aí o histórico dos confrontos, um histórico equilibrado. E a última postagem, né, que reflete aí o pré-jogo, foi justamente esse aqui que eu vou dar uma atenção maior. O CRB começou a abrir a rodada e perdeu de virada com um a mais para o Atlético Goianiense. Eu acho que eu disse Atlético Paranaense aí, vocês me desculpem. Mas é o Atlético Goianiense. Na sexta, isso foi na quinta, né? Na sexta teve Curitiba 2, Volta Redonda 0, Curitiba vem embalada aí. E depois teve Remo e Cuiabá, que ficaram no 0-0, e com esse resultado, o Cuiabá passou o CRB. Então o CRB já perdeu uma posição, logo com o empate do Cuiabá com o Remo. O Remo já estava na frente do CRB e o Cuiabá ficou na frente do CRB. Depois teve Avaí 0, Paysandu 0, o Avaí já estava na frente. O Paysandu ficou lá atrás mesmo. O Atlético dos passou quando venceu o Amazonas, o Atlético Paranaense dessa vez, né? E o Vila Nova, ao vencer a Ferroviária, passou a gente, venceu o Ferroviária lá dentro, lá jogando fora de casa, Vila Nova, e passou também a gente. Quem passou a gente também foi a Chapecoense, né? Que venceu o Operário, fora de casa, a Chapecoense, e o América Mineiro perdeu para o Atlético, uma surpresa, né? Jogando em casa, o América Mineiro perdeu para o Atlético, e está passando aí o Goiás e Criciúma, está rolando aí, mas acontece que esse jogo não vai influenciar a posição do Galo. Está ali o bonequinho, né, me representando, dizendo, eu reclamo é de barriga vazia. Isso aí é um recado para
O Valmari Vilela, que disse que o torcedor do CRB reclama com a barriga cheia. E aqui o cartoon do Barroca fazendo malabarismo na corda bamba, porque eu acho que o Barroca precisa rever os seus métodos. Ele tem. A única coisa que o CRB faz quando está acuado é botar outro centroavante e botar o Léo Campos para cruzar para a área como se fosse resolver alguma coisa. O time caiu muito. Eu acho que o Barroca não apresentou soluções que mostrassem criatividade, competência técnica, é minha opinião. O Barroca me decepcionou também. E ele está correndo risco, e sério risco, de cair se tivermos uma diretoria que não se omita como omitiu-se no ano passado, certo? O CRB também se falou que o Segovia, que não está vindo tão bem, não está vindo bem. Eu gosto muito do Segovia, mas infelizmente ele não está vindo bem. Aliás, o Caliel recebeu uma bola complicada. O Caliel também não jogou bem, mas o Caliel recebeu uma bola complicada do Segovia e acabou entregando o gol que o Atlético Paranaense usou para virar o jogo contra o CRB. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, que o CRB pode jogar com o Albino. Aliás, o Albino renovou o contrato até 2027. Essa foi uma boa notícia, né, da semana, uma das poucas boas notícias. O Everton, que jogou muito contra o Atlético Paranaense, lateral direito. Henry, e aí a dúvida, o Segovia ou o Alemão? É uma coisa complicada, né? Tirar o Segovia agora, um jogo complicado, com o melhor time da Série B, e colocar o Alemão, eu acho complicado. Mas se colocar o Alemão, eu acho que também dá uma chacoalhada naquela defesa do CRB. E o Matheus Ribeiro. Deve ter o Meritão, o Danielzinho com os problemas particulares, não sabemos se ele vai entrar, talvez entre o Meritão e o Fernando Henrique e o GG, ou então o Meritão e o Danielzinho e o GG. No ataque deve voltar o Potker, o Herculano deve entrar e o Tiaguinho, que é o nosso extrema pela esquerda. Essas são as informações desse pré-jogo. Meio triste não, triste e meio, e confiança abalada. Esperamos que o CRB me surpreenda, e eu confesso que é o primeiro jogo que eu não vou no Rei Pelé esse ano, CRB jogando. Eu não vou porque eu estou muito triste. Eu não estou esperançoso e espero que o CRB me surpreenda. Beijo no coração, até a próxima.